Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Albert Einstein. Oi, gente, eu sou a Marlise e este é o canal Ateliê Arte e Companhia. Hoje nós vamos fazer um projeto super diferente. Como eu já fiz bruxinhas para o canal, hoje nós vamos fazer um caldeirão para bruxinha, fácil, simples e muito gostoso de fazer. Então, bora trabalhar! Aqui nós temos uma placa de papelão de 9 centímetros de largura por 47 de comprimento. O centro da placa, essa parte que está inteira. Esta parte de baixo que eu estou cortando, nós vamos deixar com 5 centímetros, mas vamos acompanhar. E aí, dependendo do tamanho que você escolher fazer, é só seguir esses passos. Não vai ter diferença nenhuma, a não ser o tamanho. Então, primeiro a gente tira essas quinas, porque a gente tem que conseguir dobrar esse papelão para formar o caldeirão. Então, a gente começa aí amaciando, né, esse papelão, fazendo esse trabalho que eu estou mostrando aqui, para a gente conseguir deixar ele maleável. E aí a gente tenta fechar. O que acontece? A borda ainda está muito grande. Uma encosta na outra e a gente não consegue dar o formato certo, né, redondinho, para esse papelão. Então, a gente vai agora abrir essas tiras para ver se aí dá certo. E aí a gente vai abrindo essas tiras para conseguir dar o formato que a gente precisa, né? O formato redondo da peça. Para não acontecer dessas tiras soltarem, porque a gente fica mexendo com o papelão, já que nós retalhamos esses pedaços, então a gente reforça colando fita crepe na emenda. Ainda está grande a aba, então nós vamos cortar para conseguir o resultado que a gente precisa. E aí, para a gente não perder a referência, a gente vai dobrando e seguindo a mesma medida. Pronto, agora a gente consegue o resultado que a gente quer. Mas primeiro nós vamos trabalhar essa aba superior, que é a parte de cima, e ela tem 8 centímetros de altura. A gente faz a mesma coisa, deixa ela maleável. E aí a gente vai abrindo essa tira, né, fazendo esses cortes para conseguir moldar a peça. Toda peça redonda que a gente vai trabalhar, seja na costura, seja no artesanato, seja a peça que for, a gente vai abrindo, né, as pontas para a gente conseguir moldar. Então, a mesma coisa a gente faz no papelão. A gente abre para conseguir dar o formato redondo que a gente quer, né, ou precisa, conforme o trabalho que a gente escolheu fazer, para a gente conseguir o resultado que a gente quer. Eu fechei a emenda com fita crepe. E vou fechar por dentro também para ter segurança, para poder trabalhar com segurança. E agora eu escolhi uma peça que eu tenho aqui, que é na mesma medida da circunferência que eu estou querendo dar a este papelão. Porque aí facilita bastante o trabalho. Eu tendo uma estrutura, né, que eu possa apoiar o papelão para conseguir modelar, fica bem mais fácil de fazer e fica perfeito. Então, agora eu vou juntar todas as pontas, né? Essas abinhas todas que a gente retalhou da parte do fundo, nós vamos fechar prendendo com fita crepe. A gente vai ajustando e prendendo, ajustando e prendendo até ficar bem reforçado. A gente vai fixando bem a fita crepe, deixando bem firme, para não soltar. Pronto, ficou redondinha.
E agora nós vamos abrir uma lateral de um lado e exatamente seguindo a metade do outro lado, nós vamos fazer esse mesmo corte, transpassando um lado sobre o outro, porque a boca do caldeirão é sempre menor do que a base. Por isso que a gente transpassa de um lado e do outro, que é para diminuir a boca e dando formato nela redondinho. E aqui a gente observa, olha, quando a gente transpassa, fica uma aba sobre a outra e a gente retira uma, senão o trabalho não dá certo. E aí a gente vai enrolando essas abinhas e prendendo com cola quente para formar toda a borda em torno do caldeirão. É só ir seguindo a mesma medida, enrola da mesma forma para não dar diferença. E vai ficar exatamente assim. Fica perfeito o trabalho. E agora nós vamos fazer o fundo interno e externo. Então a gente usa a peça que a gente teve como apoio, né, para deixar o caldeirão redondinho e corta uma na medida do fundo e a outra de dentro 2 milímetros menor para poder caber e ficar bem ajustadinho dentro do caldeirão. E a gente prende com cola quente mesmo, porque o papelão com cola quente forma uma dupla perfeita. E agora nós vamos fechar esses vãozinhos que ficou entre uma dobra e outra. Então a gente enrola pedacinhos de fita crepe e vai preenchendo essas aberturinhas que depois a gente vai prender novamente com fita crepe. Vocês vão observar e vão entender. A gente vai cortando tirinhas de fita crepe e vai prendendo essas bolinhas também de fita crepe que a gente preencheu esses espaços abertos entre uma dobra e outra. Depois foi feito o empapelamento e eu vou deixar nos cards um vídeo que mostra, porque eu já fiz várias vezes, então eu não fiz de novo mostrando para não estender demais o vídeo. E agora tem um truque bem legal para vocês. Eu estou trabalhando aqui com gesso, porque a massa corrida nessa peça, primeiro, ia pesar muito, depois ia demorar demais para secar. Então eu estou sempre fazendo experiências, né, testando os produtos, e aí eu descobri que para manter o gesso mais tempo úmido para a gente conseguir trabalhar, é só colocar um pouco de cola branca. Então a gente coloca 2 medidas de gesso e 1 medida de cola branca. Eu comprei errado porque o rótulo está muito parecido com a cola Cascorês e eu comprei essa marca que eu não considero tão boa, mas enfim, deu para fazer o trabalho. Eu já fiz uma parte para poder mostrar um outro resultado depois, um pouquinho mais para frente para vocês. Então assim, quando a gente começa a preparar o gesso, a gente coloca o gesso, vai colocando bem pouquinho a água, né? Vai colocando bem aos poucos e depois coloca a cola. Então o gesso fica mais molinho e aí a gente vai cobrindo algumas imperfeiçõezinhas que ficaram na primeira demão. E depois ela vai endurecendo um pouquinho, mas ela mantém, ela não endurece rápido como quando a gente faz o gesso só com água. E a gente consegue ir modelando toda a peça e fica um trabalho maravilhoso, fica perfeito. Eu adorei fazer esse trabalho. E a gente vai passando o gesso e com a espátula a gente vai alisando. É uma camada bem fininha, só para cobrir e dar resistência ao papelão. O mesmo trabalho que a gente faria com a massa corrida, nós estamos fazendo com gesso, porque quando ele seca ele fica levinho, a peça fica super leve. Ao contrário de quando a gente usa a massa corrida. Por ser uma peça maiorzinha, realmente ia pesar demais. E o gesso teve um resultado fantástico, que eu adorei. E a gente passa na peça toda. Passa em toda a borda, passa no fundo. E eu passei por dentro também. Olha como que ela vai ficando depois, quando vai secando. Se demorar demais, ela vai endurecer. Mas eu já tô aqui há uns 15, 20 minutos trabalhando com essa massa e tá no ponto perfeito aí para conseguir o resultado que eu quero. Tá mais para fazer o fundo aqui. Tá num ponto excelente. E ele seca rápido, não demora tanto quanto a massa corrida.
E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu falei que ia mostrar um pouquinho mais para frente. Eu tinha feito uma parte, porque depois de uns 30 minutos, o gesso já fixa bem no papelão. Então a gente pega uma lixa, essa aqui é de número 150, umedece e vai alisando o gesso. Então a peça fica maravilhosa, fica lisinha. É fantástico fazer esse trabalho. E aí, depois que a gente faz o fundo, a gente espera secar, porque se a gente já em seguida colocar a parte de dentro, o papelão fica mole, demora para secar e pode inclusive criar mofo. Então a gente espera secar a parte de fora para depois fazer a parte de dentro. E a parte de dentro, a gente mistura o gesso, deixa ele molinho e despeja e bate a peça em cima da mesa, que é para assentar o gesso. Só isso. Isso já faz cobrir o fundo e fica perfeito. Agora nós vamos fazer as alcinhas do caldeirão. Então é um arame número 18, tem 15 centímetros de comprimento cada lado. E eu fui marcando, né, a altura que eu queria, a medida que eu queria. E fui fazendo as dobras, né, para formar aí a alcinha. E o caldeirão, eu fiz a marquinha, né, conforme a medida que eu queria. E furei com furadeira. Como eu revesti o papelão com gesso, se eu tentasse furar na mão, eu ia trincar todo o gesso. Eu usei a broquinha mais fininha que tem no jogo de brocas. E é facinho, encostou e já fura. Fica perfeitinho o furo, sem trincar o gesso, sem danificar a peça. Eu encaixei o arame nos furinhos e agora estou voltando a dobra para o lugar para encaixar na parede e ficar firme no lugar. É muito fácil de fazer essa alcinha. Eu quis ela quadradinha, né, fazendo as dobrinhas para formar a alça que eu imaginei, né, dessa forma que está sendo montado aqui. Mas você pode fazer ela arredondada da forma que você desejar. Ou fazer a alça por cima mesmo. Mas eu quis fazer assim, então é só uma ideia. Cada um faz da forma que achar melhor, tá bom? Às vezes fica difícil a posição aqui para poder mostrar para vocês. Mas acredito que tenha dado para ver direitinho. Coloquei dos dois lados e agora para sustentar esse arame no lugar, eu pego a folhinha de papel strong, que é a que eu uso para fazer o empapelamento, e prendo um lado e o outro do arame. E o ideal é esperar secar, mas para acelerar aqui o trabalho, eu fiz com ele úmido mesmo e deu um pouquinho de trabalho, então convém esperar secar. E depois de seco, para reforçar, nem precisaria fazer com papel, poderia fazer direto a massa de Durepox, que são aquelas duas massas que uma é branca e outra é cinza. A gente pega as duas na mesma medida, mistura bem e usa para modelar, fixar as peças. Então eu fiz duas bolinhas de cada lado, né, em cima do papel strong, para firmar o arame na peça, né, e não correr o risco de sair. Então não tem nem necessidade de repente fazer com papel. É que eu quis acelerar aqui o processo, achei que fosse secar mais rápido, mas deu trabalho, né, porque não secou e eu queria modelar já a alça e eu acabei tendo que ficar segurando o arame por dentro enquanto eu modelava a peça. Então o ideal é realmente esperar secar. Aqui eu fiz um rolinho de biscuit na medida do arame, marquei o meio para poder encaixar certinho em volta do arame. E olha lá, ó, começa a sair, porque eu não esperei secar. Então realmente, por favor, para você não ter esse trabalho, espere secar. E aí é só envolver o arame com biscuit, né, e deixar ele lisinho, acertadinho no lugar. Não faça o que eu fiz de não esperar secar, e com certeza vai ficar mais fácil de trabalhar. Então a gente envolve o arame com biscuit e depois alisa bem para ele ficar certinho. E aí a gente passa um pouquinho de cola nas paredes do caldeirão para encostar a massa de biscuit no caldeirão, porque depois que ela seca, ela diminui.
Então, para não correr o risco de ficar aí um vão, né, entre a alça e o caldeirão, a gente toma esse cuidado de passar um pouquinho de cola e ajustar a massa colando ela no caldeirão. E fica certinho, fica perfeitinho. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas ficou perfeito. E agora é só esperar secar a massa da alcinha. E tá feitinho, olha, sequinho, perfeitinho. Olha lá as bolinhas de Durepox, dos dois lados. Ficou certinho, perfeito. E agora nós vamos pintar. Eu estou usando tinta PVA fosca na cor preta. Eu estou fazendo aqueles caldeirões que a gente usa na cozinha para fazer comida. Eu usei muito quando meus filhos eram pequenos para não correr o risco de terem anemia. Foi uma dica de uma tia minha. Ela falou: compre panela de ferro e faça comida nessas panelas para as crianças não terem anemia. E foi uma dica perfeita. Eu usei por muito tempo e ela enferruja mesmo por dentro. E é essa ferrugem que evita que a criança fique com anemia, que é muito comum, né, nas crianças pequenas. Então eu quis seguir a ideia do caldeirão de cozinha mesmo, que é um ferro fosco, né? Não tem brilho. Por isso eu usei a tinta PVA fosca para conseguir exatamente essa ideia do caldeirão que eu já tive na minha cozinha. E para conseguir espalhar bem a tinta na peça, a gente começa a espalhar a tinta e aí molha as cerdas num pouquinho de água, que isso ajuda a diluir um pouquinho e espalhar melhor e facilita bastante o trabalho. Então a gente faz isso, a gente começa a pintar, espalhar a tinta na peça e molha as cerdas um pouquinho na água e junto com a tinta a gente vai espalhando e aí sim o trabalho fica fácil e bem feito, fica bem mais fácil de trabalhar. E o resultado fica perfeito. E está pronto o nosso caldeirão. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Ser bruxa é fazer o bem, é gostar das pessoas como a gente gosta da gente, é cultivar ervas para curar a doença de uma pessoa que a gente ama ou até mesmo de um estranho. É ter empatia e ser simpática com as pessoas, independente do momento, da circunstância ou da fase que estamos passando. É ter respeito, carinho e paciência com todas as pessoas. É misturar nesse caldeirão generosas porções de luz, amor, carinho, atenção e cuidado sempre com todos.